E aí galera, eu sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai fazer um breve resumo, um breve retrospecto da história do petróleo no Brasil. É uma história longa, então a gente vai escolher os principais pontos para discutir aqui na nossa aula. Vale lembrar que o petróleo é a nossa principal matriz energética, é o recurso energético que a gente mais utiliza, daí a importância da gente conhecer um pouquinho dessa história. E essa história tem data para começar, é lá nos anos 30. Na década de 30, durante o governo varguista, o Brasil cria o seu primeiro programa, o seu primeiro processo industrializante no território. O primeiro processo industrializante que foi significativo. A grande discussão da época era qual é a matriz energética que vai sustentar esse processo de industrialização. A matriz escolhida foi justamente o petróleo, ou seja, o governo varguista começa a procurar as grandes reservas de petróleo no nosso território. E o primeiro lugar onde encontraram esse petróleo foi numa cidade chamada Lobato, no estado da Bahia. Ali, junto com a necessidade de encontrar uma matéria-prima energética para sustentar o processo de industrialização, nasce a história do petróleo no Brasil. Disso vão derivar outras questões. Por exemplo, se o petróleo é a matriz energética do processo de industrialização do Brasil nessa primeira metade aí do século XX, a quem pertence o petróleo? Começa a surgir um movimento que vai questionar o seguinte: o petróleo não é uma mercadoria como outra qualquer. O petróleo é uma mercadoria fundamental para que existam as outras, imaginando que é a matriz que vai dar origem, vai possibilitar a produção industrial no Brasil. Esse movimento, liderado por diversos setores da sociedade civil, foi chamado de O Petróleo é Nosso. E esse movimento acabou pressionando o Estado, e o governo Vargas, no seu segundo mandato, vai dar origem à Petrobras. Petrobras é a nossa estatal do petróleo, que durante muito tempo vai ser responsável por praticamente todos os processos relacionados ao petróleo, como a pesquisa, a extração, a prospecção em si, a exportação e importação, o refino. E a Petrobras vai ser uma empresa, hoje ela é uma empresa muito importante, mas ela já nasce fundamental para o nosso país. Porém, até a década de 70, a grande função da Petrobras era comprar petróleo lá fora. O Brasil comprava cerca de 80% do petróleo que ele consumia. E por quê? Se eu tinha uma estatal de petróleo e uma grande área para se explorar? O preço é a grande resposta. O barril do petróleo era muito barato. Até o início da década de 70, o barril custava menos de 3 dólares. Então valia muito mais a pena a Petrobras ir buscar o petróleo lá fora do que procurar as reservas aqui dentro. Porém, a década de 70 muda esse quadro. Nos anos 70, no começo até o final dos anos 70, diversas crises do petróleo, onde as maiores foram a de 73 e 79, vão fazer o preço do barril saltar de menos de 3 dólares para quase 40. Ou seja, com o preço mais caro, começa a valer a pena procurar as áreas de extração interna para justificar os investimentos e acabar tentando gastar menos, já que comprar lá fora acabou ficando caro demais. Foi graças à crise do petróleo que o Brasil encontra a Bacia de Campos. A Bacia de Campos é uma área que fica no litoral do Rio de Janeiro, onde a gente tem até hoje as nossas principais áreas de extração de petróleo dentro do nosso território. É interessante a gente perceber que a partir da crise dos anos 70, a Petrobras deixa de ser uma empresa de petróleo, de importar petróleo, e passa a ser uma empresa para criar tecnologias de energia. Uma prova disso é a própria Bacia de Campos, onde a Petrobras criou uma tecnologia para ir buscar esse petróleo no oceano a mais de 2.000 metros abaixo do nível do mar, algo que era revolucionário para a época. A Petrobras perde o monopólio estatal nos anos 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas mesmo assim ela até hoje é a principal empresa de petróleo do nosso país. A última grande notícia associada à questão do petróleo vem de 2007, quando o Brasil encontra reservas de petróleo numa região conhecida como pré-sal, a 6, 7 mil metros abaixo do nível do mar. Representa um novo desafio para a história da exploração de petróleo no Brasil. Se existir a quantidade de petróleo que a gente imagina que tenha nessa região do pré-sal, o Brasil vai se tornar um dos 10 principais produtores de petróleo no mundo, algo muito importante. De 2007 para cá, o pré-sal trava nas discussões sobre regulamentação, na questão da distribuição dos impostos e royalties,
mas sem dúvida é uma das principais áreas de extração de petróleo para a gente ficar atento para os próximos anos. E por fim, as principais áreas de extração de petróleo hoje no Brasil estão concentradas nesses estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, nas áreas de extração do oceano, na plataforma continental, e o Rio Grande do Norte, o estado do Amazonas, principalmente na extração de continente. Beleza, pessoal? Um grande abraço.